Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bora para a nossa aula. Pegue sua apostila e vamos iniciar a explicação do capítulo. Bom, galerinha, nós vamos conversar um pouquinho sobre hereditariedade, lembrando que essa palavra, no caso, significa o conjunto de processos biológicos que permite que os seres vivos transmitam as características de suas espécies aos seus descendentes. Então, são o que, basicamente? Características que é passado de geração em geração, ok? Então, temos aqui algumas linhagens. Você pode observar aqui na primeira imagem, o pai e a mãe apresentam olhos claros, então a filha, consequentemente, poderá ter olho claro. Sim, isso a grosso modo, tá? Na parte de genética, há vários e se, há várias possibilidades, há vários depende de muita coisa, ok? Um cachorro, a coloração da mãe vai passar para o filhote, né? E assim sucessivamente. Isso demonstra as observações aos nossos olhos, podemos identificar quem é parente de quem. Você observando na imagem acima, se tivesse um cachorro, né, que é um gatinho, mas um cachorro com essa coloração, eu posso dizer que é filho deste cachorro? Não, porque não apresenta nenhuma característica que lembre este cachorro. Então, lembrando que hereditariedade são informações que é passado de geração em geração ali, ok? Pode pular algumas gerações, mas é basicamente dentro da própria família. E quem é o pai da genética? Quem é o pai da genética é o Gregor Johann Mendel, aonde ele era um botânico, né, naturalista, publicou um livro em 1866 falando sobre as leis de hereditariedade e até hoje são usadas, que é a primeira lei e a segunda lei de Mendel, ok? Temos ali os cromossomos. Os cromossomos são estruturas onde são vários novelos enrolando o DNA, que é o nosso código, que contém o nosso código genético. Está tudo localizado dentro do núcleo do nosso corpo, então todas as nossas células possuem esse código genético, esses cromossomos. Lembrando que na reprodução vem parte da mãe e parte do pai, correto? Então, totalizando 46 cromossomos, ok? Contendo 23 pares de cromossomos. Então, temos o par 1, que vem da mãe e vem do pai. Sempre é assim, mãe e pai, mãe e pai. O último par vem caracterizando o sexo do bebê, né? Esse X sempre vai estar manifestado em todos os seres, independente se é menino ou menina, porque esse X é a base do desenvolvimento. Lembra que lá no processo de fecundação temos mitocôndria, temos a célula, o núcleo, que é da mãe. A mãe não possui o X, carrega o X, então um X ele vai ter. Quando vem o espermatozoide fecundar o óvulo, o espermatozoide vai carregar característica X ou característica Y, que vai se juntar com o óvulo, né, da mãe, caracterizando ali meninos ou meninas. Aqui temos um processo de meiose, né, um tipo de reprodução, de multiplicação, onde temos uma célula, aqui uma célula, que ela se organiza, ali temos o DNA tudo emaranhado, ele se organiza em cromossomos, e aonde ele é duplicado e dividido, cada um vai para cada polo. Cada um vai indo para cada polo. E esse sair para cada polo, o que vai acontecer? Vai formar outras células idênticas, ok? Temos aqui o espermatozoide, né? Então, como funciona a parte genética ali na fecundação? Então, temos o espermatozoide com 23 cromossomos, somente as células germinativas apresentam essa quantidade de cromossomos, ok? Todos os restos das nossas células apresentam 46, tá bom? Imagina se tivéssemos 46 também nas células germinativas. Então,
e por aí vai. Temos o gene, que possui instruções para a expressão de algumas características físicas. Então, esses genes, né, outros locais apresentam outros conceitos, mas basicamente esse é um conceito mais geral, né, aonde essas instruções vão caracterizar, vão expor algumas dessas características de uma geração para outra. Então, o pai e a mãe apresentam cabelos cacheados, né? O filho poderá ter cabelo cacheado, né? Por aí vai. Descendo mais alguns termos, temos os alelos. Os alelos são partes dos genes que podem ser dominantes, ou podem ser recessivos. O que é dominante? Ele vai estar acima de todos, então vai se manifestar com mais frequência, ok? Recessivo é aquele que se manifesta com menos frequência. Na genética, nós utilizamos letras maiúsculas e minúsculas. Letras maiúsculas, nós caracterizamos os dominantes, e minúsculas, os recessivos, ok? Temos aqui o exercício da página 158, né? Falando o seguinte: quando Mendel realizou seu experimento, qual foi o diferencial para obter resultados tão certos? Então, ele precisou de uma metodologia. Então, precisou fazer observações, precisou fazer anotações, precisou ser organizado, precisou interpretar todos os dados ali para que ele chegasse ao resultado esperado. Isso já lembra um pouco da metodologia de pesquisa que a gente estudou lá no 6º ano. Seguindo mais à frente, temos o seguinte: um menino herda um cromossomo X do pai ou da mãe? Explique. Galerinha, quem carrega a característica, o sexo, quem dá o sexo do bebê é o homem. O homem que ele vai produzir espermatozoides com características masculinas ou femininas. Então, o menino herda sempre o cromossomo X do pai, pois é só ele que possui o cromossomo Y. Para passar ao seu filho, logo o cromossomo X é sempre de origem materna. Então, o pai, ele vai também proporcionar o cromossomo X. Mas de onde vem esse cromossomo X lá dentro dos espermatozoides? Ele veio da mãe dele, que seria sua avó. Entendeu? Temos aqui, por exemplo, observe a imagem referente à fecundação com o material genético formado por esse encontro. Então, ocorre a fusão, a junção do material genético do óvulo com o espermatozoide. Então, metade dos cromossomos foi trazida pelo espermatozoide e a outra pelo óvulo. Então, formando os dois, formando o bebê, né? Juntando os dois. E quando nós observamos esta imagem aqui, o que ela está sendo representada? Um cromossomo. E como o DNA se encontra presente nos cromossomos? Está enrolado na estrutura de histonas, como se fossem carretéis, que vão enrolando e formando os cromossomos, ok? O que é um gene? Onde ele pode ser encontrado nesses cromossomos? Então, os genes são partes do DNA, então lá dentro, essas pequenas partes, ok? Então, pode ser representado pelos espaços coloridos do DNA, tá bom? Quando a gente observa a charge, me falando o seguinte: por que ela está tão deprimida? Ela está fazendo um curso de genética. Ela não está indo bem? Não, ela aprendeu que herdou traços e características de nós. O que deixou a moça deprimida? Então, deixou deprimida ao ela identificar que ela recebeu características dos pais dela. Então, dependendo das suas características, podem vir puxar do pai ou da mãe. Sabe aquela expressão: ah, mas esse puxou você? Já ouviram quando faz bagunça, alguma atividade assim? Ah, não, esse é o filho, esse puxou, herdou o gênio da mãe, herdou o gênio do pai. Então, sim, não somente as características físicas, mas o gênio, o temperamento é passado também de pai para filho.
O que quer dizer a frase hereditariedade? Você não pode viver com ela. Você não pode viver sem ela. Na sua concepção. Vou ler de novo. Hereditariedade, você não pode viver com ela. Quando falamos essa frase, né? Hereditariedade. Hereditariedade. O que seria hereditariedade, né? Você não pode viver com ela. Quando falamos com ela, dá a sensação de que eu tenho a liberdade de escolher, de não querer, de não estar perto, de estar longe. Aí vem uma vírgula e vem afirmando, você não pode viver sem ela. Significa que todas as suas características vêm de alguém. Então você não surgiu do nada. Então foi passado essas informações de geração em geração. Ok? E você gosta do que herdou do seu pai e sua mãe? Isso é pessoal. Então aí você coloca o que você gostou ou não. Genótipos e fenótipos. O que seriam isso? O conjunto dos genes em organismos é chamado de genótipos, que são as características, né? E os genes que expressam chamamos de fenótipos. Então, os fenótipos podem ser afetados pelo ambiente. Os genótipos, não. Então, temos aqui uma pessoa com o genótipo para pele branca. Quando é exposto à luz, ela fica morena. Chamamos de fenótipo. Então, vamos lá. Genótipo seria aquela característica que ela carrega dentro do organismo dela. Então, a pessoa que é branca, ela vai sempre apresentar essa característica branca. Quando ela é exposta a um fator externo, que pode alterar a sua coloração, então chamamos de fenótipos, ok? Então o genótipo continua o mesmo. Então dentro do seu gene, ela tem característica branca. Só que com a ação da luz, ela não vai alterar o genótipo. Ela apresenta dentro do gene dela, dentro da célula dela, características de pele branca. Mas quando ela está em contato com o sol, não vai alterar o que está lá dentro das células, lá bonitinho no DNA, vai alterar estruturas externas que chamamos de fenótipos, ok? Que vão são causadores através de fatores ambientais, e com isso a pessoa vai ficar com uma coloração avermelhada ou morena. Caso essa moça ela fica no ambiente sem luz, o que vai acontecer? A pele dela vai ficar normal, vai ficar em pele o quê? Branca. Temos aqui um representante de lóbulos, né? Lóbulo de orelha, temos características dominantes e recessivas. Então, o lóbulo solto e o lóbulo aderente. Não tem, aqui temos essa bolsinha e o aderente não tem essa bolsinha, ok? Então, lóbulo solto é característica de gene azão. Letra maiúscula representa dominante. E gene azinho significa recessivo. Então, aderente é recessivo. Característica recessiva não aparece em grande quantidade na população. Então, é em pequena quantidade nas populações, ok? Outro conceito importante em genética que nós usamos são a parte de homozigotos e heterozigotos, aonde homozigotos apresentam sempre em parzinhos, tá? É sempre em parzinhos, sempre em dupla, tá bom? Então, homozigoto, homo significa igual. Então, homozigoto pode ser também característica dominante, ok? Então, apresentamos a característica de azão. Mas também temos características, né? Temos os alelos heterozigóticos. Aonde apresentam heterozigóticos contendo azão e azinho. O azão, ele sempre vai dominar a característica
inferior, a característica recessiva, o genótipo recessivo, ok? Então, temos aqui em cima na tabela um exemplo. Genótipo. Qual é o genótipo? Mãe, azão, pai, azão, ok? Então, os dois vão apresentar esse tipo de genótipo. E qual é a característica, a gente falando da orelha, tá? Então, um azão vem do pai e um azão vem da mãe, ok? O filho vai ter azão. E esse azão significa que é o quê? Lóbulo, vamos subir aqui, lóbulo do gene solto. Então, a orelha, que seria o fenótipo. O que é o fenótipo? A característica que será manifestada, que é o orelha solta. Outra característica dominante, temos o pai, que é do lóbulo aderente, azinho, e a mãe do lóbulo solto, azão dominante. O filho terá esse conjunto de genótipos aqui, azão, azinho. Ele vai ter orelha solta ou orelha presa? Orelha solta, porque o azão sempre dominará o azinho, tá bom? Aqui, quando é o contrário, quando a mãe é recessiva e o pai é dominante, vai sair a mesma coisa, porque o dominante sobressai o recessivo. Quando o pai e a mãe é recessivo para essa característica, então o lobo das orelhas do filho apresentar aderência também como seus pais. Bom, e respondendo essa questão aqui, qual é a diferença entre os indivíduos azão, azinho, se ambos possuem lóbulos de orelha solta? A diferença está no seu genótipo, onde um apresenta homozigoto e o outro apresenta heterozigoto. Mas no final, o resultado, todos serão o quê? Dominantes. É importante identificar essa diferença porque muitas das características, por mais que sejam dominantes, podem ser manifestadas em uma geração, pular outra e apresentar em outra geração também. A diversidade de tonalidades de pele, que também é influenciada pela região de onde moramos e tudo mais, para termos essas diversidades de cores, precisaria de ter pessoas, que gerariam outras pessoas que apresentassem essa heterogeneidade para a pele, para a tonalidade de pele, ok? O albinismo é uma doença, não é uma doença, né? Esse nome é errado dizer, é uma alteração genética, né? Aonde não apresenta produção de melanina. Então, quando não há produção de melanina, é uma característica recessiva. As duas pessoas são parentes. Essa pessoa é uma pessoa albina, onde não produz melanina. E ela não é branca, gente, diferente. Branco possui melanina. Ela não é branca, ela é albina, ela não possui nenhum tipo de melanina. Então, temos outra situação aqui. O indivíduo normal pode ser azão, quando ele não é portador do gene do albinismo. Então, todas as gerações dele, ninguém vai apresentar albinismo, ok? Quando temos uma outra pessoa que apresenta o gene, lá dentro tem informação genética de albino, a pessoa é negra, tem a tonalidade, tem toda a melanina produzida, mas lá dentro do seu gene, dentro lá do seu DNA, apresenta informação de albinismo. Quando ele vai vai encontrar com outra pessoa, relacionar com outra pessoa que possa também carregar o gene de albinismo também, os seus filhos poderão se manifestar ou poderão ser portadores do gene albinismo. Então, a pessoa que é albina, ela vai apresentar o quê? Possui os genes do albinismo.
Vou mostrar um exercício para a gente visualizar melhor essa parte do albinismo. Então, vamos lá, galerinha. Eu estou fazendo um cladograma. Você pode fazer isso no seu caderno para você testar várias características da sua casa, da sua família ali. É muito legal, muito legal. Temos aqui dominante, não se esqueça, característica homozigota e heterozigota. Recessivo, somente homozigoto, azinho, azinho. Por que dois azinhos? Um vem da mãe e o outro vem do pai, tá bom? Então, para a característica de albinismo, então, para ser albino, precisa ter o quê? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Ele precisa manifestar. Para manifestar no corpo, precisa ter essa característica. Para somente passar para outros descendentes, que seria a manifestação genética ali. Então, para ele passar para outros, a característica de albino, então, passar. Pode passar, isso tudo depende, tá? Azinho, azão com azinho. Por que depende? Porque depende do parceiro, se também vai apresentar. Porque lembrando, tem que ser sempre um pai e uma mãe para juntar e formar um albino. Então, vamos ver, para sair um albino em um cruzamento de pessoas heterozigóticas dominantes. Então, todas as pessoas apresentam melanina, só que com o genótipo heterozigoto. Como ficaria? Então, aqui fica o azão, azinho, azão, azão e azinho, certo? Então, temos aqui isso no centro. Isso, show de bola. Agora, eu vou pegar e eu vou misturar os dois. Eu vou juntar os dois. Eu vou até alterar a cor aqui para ficar melhor a visualização. Então, vamos lá. Eu vou juntar o alelo da mãe com o alelo do pai. Então, vai ficar azão, 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 azão. Depois, alelo da mãe com o alelo do pai. Azão com azinho. Depois, eu vou juntar alelo da mãe, azinho com o azinho do pai. E aqui embaixo também, azinho, azinho. Nossa, então no total de 100%, 50% que é azinho, tá? 50% vai apresentar a característica, vai manifestar, não só apresentar, porque todos apresentam o alelo recessivo, né, para albinismo, mas vai manifestar somente em metade dos filhos, né, questão de porcentagem. Somente 25% vai apresentar, não vai apresentar nenhum alelo, ele não vai passar para ninguém, não vai fazer nada. Então, em outra porcentagem de 25%, então temos aqui 25%, 25%, lembra que é um total de 100? Porcentagem é 100, né? Então, 25 mais 25, isso. Então, 25 com 25, 50. Então, 50% de chances de terem filhos albinos. Tem 25% de chance, então já é reduzido, do filho não ter nada, nem precisa passar para outros. E 25% de ter um filho que pode passar ao próximo. Então, é assim que funciona. Lembrando, dá para fazer isso com o tipo sanguíneo também, tá? Dá para fazer. E a árvore genealógica, gente? O que seria isso? É aonde nós representamos, através de estruturas geométricas, as ligações de passagem de uma característica para o pai, para a mãe,
para qualquer outra pessoa. Então, em forma de um esquema, vai mostrando a passagem dessas informações. Então, temos aqui, por exemplo, indivíduos normais, né? Temos azão-azão ou azão-azinho. Indivíduos albinos, azinho-azinho. Temos aqui como que foi passada essa informação. Temos aqui avós maternos, avó materna, avô e avó, homem, mulher. Mulher simboliza com um círculo e homem com um quadrado. Avós, avô paterno, avó materna, ok? Então, por exemplo, os avós de vocês, sua mãe e o seu pai. E aqui estaria você, tá bom? Então, temos aqui. A sua mãe, ela vai apresentar essa característica heterozigota, igual aqui, ok? Igual no nosso esquema, 25%, tá bom? Então, voltando lá, azão com azinho. Aí ela encontrou com seu pai, que também apresenta, que carrega esse gene de albinismo, beleza? Lembra do cruzamento que fizemos ali? Então, cruzamos e deu 50% de chance, aqui é azinho, tá errado, tá? O mouse hoje tá terrível, então azinho. Então, tem 50% de chance de ter filhos albinos. Então, descendo aqui, temos aqui o alelo passando de geração em geração, ok? E vai se manifestar onde? Na segunda geração. Essa daqui é a primeira geração, segunda geração. Mas o irmão, seu irmão, no caso, não vai apresentar. Por quê? Ele recebeu a característica dominante do pai e da mãe, ok? Bom, galerinha, na hora da divisão dos cromossomos lá na célula, para separar no processo chamado de meiose, isso lá dentro das nossas células germinativas, podem acontecer alguns erros nessa divisão, onde pode apresentar a mais ou a menos. Então, a mãe ou o pai pode disponibilizar, em vez de 23, pode ser 24, pode ser 22, e isso dá uma alteração muito grande. O nosso corpo funciona numa sincronia muito grande, numa perfeição muito grande. Se tirar ou acrescentar algo, pode dar alterações também. Por exemplo, a síndrome de Down, onde o indivíduo herda somente 21 a mais, né? Apresenta no cromossomo 21 apresenta um cromossomo a mais. Então, temos aqui os pares. Então, temos aqui os pares de cromossomos. Então, 1 par, 2 par, 3 pares, 4 pares, 5 pares, por aí vai. Quando chega no 21, no par 21º, encontramos o quê? 3 manchinhas. Era para ter somente 2. Então, significa que ele tem um cromossomo a mais. Então, na síndrome de Down, sempre vai ter um a mais, aonde o óvulo, que era para ter 23, tem 24 e fecunda com espermatozoide.